Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Trigésimo primeiro dia do nosso retiro quaresmal. Estamos avançando. Para quem tem o livro, nós já estamos na página 168. Estamos chegando no fim desse retiro. Em breve acaba. Só temos mais 2 semanas. Em que consiste a perfeição? Você está percebendo que nós estamos propondo para você um caminho de santidade. Você que está acompanhando esse retiro, você vai entendendo que nós estamos propondo para você o caminho para você se tornar um santo. Não é só para você ser um bom cristão, não, é para você ser santo. O que nós estamos pregando aqui é caminho para aqueles que querem ser santos. Santos mesmo, igual Francisco de Assis, igual São João da Cruz, igual Santa Teresinha, santos. É caminho para santos. Aliás, se alguém não quiser ser santo, nem vale muito a pena ficar ouvindo tudo isso, porque isso aqui é para quem quer ser santo. Aliás, muita gente nem quer ouvir por causa que não quer. Acha bobagem. É muita coisa. Então esse é um caminho para quem quer ser santo. Em que consiste a perfeição? A perfeição consiste, primeiro, em um verdadeiro desprezo de si mesmo. Primeira coisa, desprezar a si mesmo. Desprezar. Preste atenção nessa palavra. Desprezar a si mesmo. Quem falou isso foi Jesus. Quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Despreze-se. Segundo, mortificação completa dos seus apetites. Mortificar os seus apetites, mortificar os seus desejos, mortificar os seus sentidos, que muitas vezes vão querer coisas e você, por amor a Deus, vai mortificar. Então nós vamos entendendo que a vida de santidade é uma vida de desprezo de si mesmo, a vida de santidade é uma vida de mortificação. Terceiro, perfeita conformidade com a vontade de Deus. Então talvez aqui a gente já resumiu o que é ser santo. Ser santo é desprezar a si mesmo. Ser santo é mortificar os seus sentidos, os teus apetites. Ser santo é conformar a tua vida à vontade de Deus. Só nisso daqui leva uma vida para aprender. Quem carece dessas virtudes está fora do caminho da perfeição. Se tem alguém que não quer desprezar a si mesmo, se tem alguém que não quer se mortificar, se tem alguém que não quer conformar a sua vida à vontade de Deus, esta pessoa está fora do caminho da santidade, do caminho da perfeição. Veja que este caminho é caminho de perfeição. Vocês lembram daquele jovem rico, a qual Jesus se encontra com ele, e aquele jovem pergunta: o que eu preciso fazer para ir para o céu? O que Jesus diz para ele? Observa os mandamentos. E o jovem diz algo interessante: então para mim está fácil, eu obedeço os mandamentos desde a minha juventude. Legal. Aí Jesus olha para ele e fala: tá bom, mas se você quiser ser perfeito. É como se Jesus estivesse dizendo para ele: olha, me parece que você já é um bom cristão. Você obedece os mandamentos, de fato, quem obedece os mandamentos vai para o céu.
Mas se você quiser ser perfeito, é como se Jesus estivesse dizendo: olha, então vamos fazer o seguinte, agora eu vou te propor um caminho de santidade, de perfeição. Se você quiser ser perfeito, vende tudo que você tem, dá para os pobres e me segue. Em outras palavras, Jesus estava dizendo para ele: olha, você vai negar a si mesmo. Segundo, você vai mortificar o seu desejo que gosta um pouquinho de riqueza. E você vai conformar a sua vida à minha vontade. A minha vontade para você é que você dê seus bens para os pobres e me siga. Aí você vai ser perfeito. Não só um bom cristão, você vai ser perfeito. Aquele jovem fez? Diz a palavra que aquele jovem, ele não conseguiu negar-se a si mesmo, mortificar-se. Ele não conseguiu conformar a sua vida à vontade de Deus. Ele não conseguiu caminhar pelo caminho da perfeição. Então, o que Deus quer de você, meu filho? Deus quer que você seja perfeito. Sede perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. Por causa disso, um grande servo de Deus disse que é melhor colocar como finalidade de nossas ações a vontade de Deus do que a sua glória, pois fazendo a sua vontade buscamos também a sua glória, mas propondo-nos a glória de Deus, muitas vezes nos enganamos fazendo a nossa vontade com o pretexto da glória de Deus. Tudo que você for fazer, a finalidade da sua vida deve ser a vontade de Deus. A finalidade das minhas ações deve ser a vontade de Deus. São Francisco de Sales dizia: são muitos os que dizem ao Senhor: eu me dou toda a vós sem reservas, mas são poucos os que aceitam a prática deste abandono. Esse abandono consiste em indiferença para receber qualquer acontecimento conforme a divina providência nos mandar, sejam aflições ou consolações, sejam desprezos e injúrias, honras e louvores. Se você quiser conformar a sua vida à vontade de Deus, então você vai ter que aceitar tudo que a divina providência te mandar. E aqui está o problema da vontade de Deus na nossa vida. A vontade de Deus na minha vida é aceitar tudo que a divina providência me mandar. E deixa eu te falar, tem horas que a divina providência vai mandar para você consolação. Aí você vai dizer: glória a Deus. Tem hora que a divina providência vai mandar para você honras e louvores, glória a Deus. Mas tem hora que a divina providência vai mandar para você aflições. Tem hora que a divina providência vai mandar para você desprezo. Portanto, é sofrendo e abraçando com alegria tudo que vai contra a nossa própria inclinação que podemos descobrir quem é o verdadeiro servo amoroso de Jesus Cristo. Tomás de Kempis diz: não ama verdadeiramente aquele que não está pronto para suportar todas as coisas por seu amor, seguir em todas as coisas a vontade do seu amor. Pelo contrário, o padre Baltazar Alvarez disse que todo aquele que se resigna silenciosamente à vontade divina nas dificuldades, corre velozmente para Deus com pressa. E Santa Madre Teresa disse: que maior aquisição podemos fazer do que ter alguma prova de que estamos agradando a Deus? E a isso acrescento que não podemos ter uma prova mais certa de que abraçar pacificamente as cruzes que Deus nos envia. Agradamos a Deus agradecendo-lhe por seus benefícios na terra, mas diz o padre João de Ávila: um bendito seja Deus pronunciado na adversidade vale 6.000 atos de ação de graças na prosperidade. Santo Afonso está falando que nós temos que aceitar a vontade de Deus quando a vontade de Deus é sofrimento. Quando a vontade de Deus não nos agrada tanto. Quando a vontade de Deus
é cruz. E eu tenho que lhe dizer, hoje eu tenho que lhe dizer isso, a vontade de Deus para a sua vida muitas vezes é a cruz. Não foge da cruz. Aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, toma a sua cruz e siga-me. Qual é a sua cruz? Qual é a cruz que Deus está te mandando? Vale mais um bendito seja Deus na adversidade, no sofrimento, do que um bendito seja Deus na prosperidade. Aqui notemos que devemos receber com resignação, não apenas as cruzes que vêm diretamente de Deus, tais como problemas de saúde. Quantas vezes você vai perder sua saúde? Poucos talentos, reversões acidentais de alguma coisa, mas também aquelas que vêm indiretamente de Deus e diretamente de nossos semelhantes. Por exemplo, perseguições, furtos, ferimentos. Na realidade, aí olha que bonito isso, na realidade tudo vem de Deus. É até um pouco estranho o que nós estamos falando, porque você foi assaltado, Deus permitiu que você fosse assaltado. Você está doente, Deus permitiu que você ficasse doente. Você está desempregado, Deus permitiu que você ficasse desempregado. Tudo vem de Deus. Eu só quero que você entenda uma coisa: quando a gente diz isso, eu não estou dizendo que Ele é o causador disso. A gente tem que entender isso. Deus não é o causador da sua doença, Deus não é o causador do seu desemprego, Deus não é Ele quem fez, mas Ele permitiu. Portanto, tudo vem de Deus. É preciso aceitar as cruzes com resignação. É preciso aceitar a falta de saúde. É preciso aceitar, às vezes, o desemprego. É preciso aceitar a perseguição, é preciso aceitar os furtos, é preciso aceitar os ferimentos, é preciso aceitar os acidentes, é preciso aceitar a morte. É preciso aceitar tudo. O que você está passando hoje na sua vida, é preciso que você aceite. Davi foi um dia insultado por um dos seus vassalos chamado Semei, que não só o repreendeu com palavras de desprezo, mas atirou pedras em Davi. Um dos cortesãos teria imediatamente vingado o insulto, cortando a cabeça do ofensor, mas Davi respondeu: deixai-o maldizer, o Senhor lhe ordenou que maldizesse a Davi. Em outras palavras, Deus fez uso dele para me castigar por meus pecados, e portanto permitiu que me perseguisse com injúrias. Entender, minha gente, que tudo que me acontece, tudo que te acontece, está dentro da providência de Deus. Tudo que me acontece, Deus já sabia que ia acontecer. E Deus permitiu que, se Ele permitiu, é porque, eu acredito muito nisso. Se Deus permitiu, é porque Deus vai tirar um bem maior. De todo o mal que acontecer na sua vida, Deus vai tirar um bem maior. É por isso que Ele deixa. Do mal Ele vai tirar um bem maior. Do mal você vai tirar um ensinamento para a sua vida. Foi através das suas cruzes do passado que você mais aprendeu. Sim ou não? Olhe para os teus sofrimentos do passado, você aprendeu tanto com eles, você se tornou uma pessoa melhor. Do mal Deus tira um bem. Acreditemos nisso. E segundo a Bíblia, todo o sofrimento do tempo presente não merece ser comparado com a glória que virá na ressurreição. Segundo a Bíblia, todo sofrimento que você passar nessa terra, você vai adquirindo peso de glória para a eternidade. Então, quanto mais sofrimento aqui, mais peso de glória lá. Então,
Veja, está tudo ordenado, está tudo certinho. Deus sabe de tudo. Por isso que a Bíblia diz: tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Até o assalto que eu sofri, até a doença que eu estou passando, vai concorrer para o meu bem. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Até o teu desemprego, tudo concorre para o bem. Santa Maria Madalena de Pazzi disse que todas as nossas orações devem ter como objetivo obter a graça de seguir a santa vontade de Deus em todas as coisas. Certas almas ávidas por iguarias espirituais na oração vão em busca desses banquetes de doces e de ternos sentimentos, mas as almas corajosas que buscam sinceramente pertencer inteiramente a Deus pedem-lhe apenas luz para compreender sua vontade e força para colocá-las em execução. Para chegar à pureza do amor, é necessário submeter a nossa vontade em todas as coisas à vontade de Deus. Nunca se considerem, dizia São Francisco de Sales, como chegados à pureza que deveriam ter, contanto que sua vontade não seja alegremente obediente, mesmo nas coisas mais repulsivas à vontade de Deus. Como observa Santa Teresa, a entrega de nossa vontade a Deus o leva a se unir à nossa humildade. Diga comigo: Senhor, eu quero fazer a tua vontade na minha vida. A perfeição consiste, diga, em desprezar a si mesmo, em mortificar-me, em conformar a minha vida à tua vontade. Isto eu quero, Senhor. Nós vamos agora adentrar num ponto importante para que você viva a vontade de Deus na sua vida, que é a obediência. Quem quer ser santo tem que aprender a obedecer. Quem quer ser santo tem que aprender a obedecer. E se tem uma coisa que o diabo não sabe fazer, é obedecer. Ele não sabe obedecer. Ele é o rebelde por excelência. Ele é desobediente por excelência. Ele lá no céu, enquanto todos os anjos queriam obedecer a Deus, ele diz: eu não vou obedecer. Ele é rebelde. E ele instiga isso em você. O diabo, a primeira coisa que ele coloca em você é a não obediência a Deus e aos seus legítimos superiores, aqueles que representam Deus na sua vida. Porque preste atenção, você tem que obedecer a Deus e aqueles que representam Deus na sua vida. Eu, por exemplo, tenho que obedecer o meu superior do meu convento, o superior da minha casa. Eu tenho que obedecer o meu bispo, o meu superior. Você tem que obedecer aos seus pais. Tem um grau de... Nós temos uma hierarquia nesse sentido. Obediência aos pais. Todos nós temos que honrar, obedecer papai e mamãe. Você tem que obedecer o seu sacerdote, o seu pároco. Você tem que obedecer o seu bispo. Você tem que obedecer o seu confessor. Você que tem diretor espiritual, você tem que obedecer o seu diretor espiritual. São pessoas que vão representando Deus na nossa vida. Agora, qual é a maneira mais segura de saber e determinar o que Deus quer de nós? Diz São Vicente de Paulo: nunca se cumpre melhor a vontade de Deus do que quando os obedecemos aos nossos superiores. Quer fazer a vontade de Deus? Obedeça aos seus superiores. O que eles mandam, o que eles determinam, é sempre a vontade de Deus. Claro, desde que eles estejam de acordo com a palavra e o magistério. O Espírito Santo diz: vale mais a obediência do que o sacrifício. Deus se agrada mais com o sacrifício que fazemos a Ele por nossa própria vontade, submetendo a obediência, do que com todos os outros sacrifícios que podemos oferecer.
Em outras coisas, como nas esmolas, nos jejuns, nas mortificações e assim por diante, damos o que é nosso a Deus, mas dando a nossa vontade, é nós mesmos que damos. É a nós mesmos que damos. Quando você obedece, você dá a sua vontade para Deus. Isso é bonito, gente. Na obediência, você dá a sua vontade para Deus. É por isso que o diabo não obedece. E é por isso que o diabo não gosta quando você obedece. Quando damos os nossos bens, as nossas mortificações, damos em parte, mas quando damos a nossa vontade, damos tudo a Ele. Por isso, quando dizemos: Senhor, faze-me saber pela obediência o que me pedes, pois desejo cumprir com tudo, não temos mais nada para oferecer a Ele. O que você pode mais belo oferecer a Deus é a sua obediência, é a sua vontade. Quem, portanto, se entrega à obediência, deve afastar-se totalmente da própria opinião. Se você quiser obedecer, você vai ter que se afastar da sua própria opinião. Seja obediente à igreja. Quantas pessoas não estão obedecendo à igreja? Porque tem suas próprias opiniões. Quem tem sua própria opinião não consegue obedecer. Tem muito católico que não é obediente. Tem muito católico que não é obediente às leis da igreja. Tem muito católico que não é obediente às leis da igreja, porque prefere ficar com as suas próprias opiniões. São Francisco de Sales disse: cada um de nós tem suas próprias opiniões, e isso não se opõe à virtude. Você pode ter suas opiniões? Você pode. O que se opõe à virtude é o apego que temos às nossas opiniões. Então você se apegar às suas opiniões, lamentavelmente, este apego é a coisa mais difícil de abandonar. Porque para obedecer, muitas vezes você vai ter que abandonar as suas próprias opiniões. Amém? Eu vou dar alguns exemplos. A igreja diz para você, você que é casado, a igreja sempre ensinou que você no seu casamento não deve, isso é ensinamento da igreja, você não deve no seu casamento usar anticoncepcional, usar preservativo, usar DIU. Você não pode usar isso. O católico deve obedecer à igreja. Só que aí você não obedece por quê? Porque você tem outra opinião. Não, mas a minha opinião é de que eu não vou ter filho toda hora. Eu não vou ter filho toda hora, então se eu não usar anticoncepcional, eu vou ter um filho a cada ano. Não posso obedecer. Veja, se você não abandonar as tuas opiniões, você não é capaz de obedecer. Quantos católicos não obedecem à doutrina da igreja porque preferem ficar com a sua própria opinião? Se você ficar apegado à sua opinião, você não obedece à igreja. E se você não obedece à igreja, você não está no caminho que Deus gostaria de você. Se você não tem obediência à igreja, você não está conformando a sua vida à vontade de Deus. Qual é o casal católico que está conformando a sua vida à vontade de Deus? Aquele que obedece à igreja. Se a igreja pediu para não usar, nós não vamos usar. E nós vamos então receber os filhos que Deus nos der, e Deus vai ajudar a gente, Deus vai cuidar de nós, Deus vai cuidar da nossa família, Deus vai cuidar dos nossos filhos. Pronto, e acabou. Dá para entender, sim ou não? Quantas pessoas têm opiniões contrárias à igreja? Quantos católicos têm opiniões contrárias à igreja?
Eu estou dando um exemplo. Eu podia aqui ficar falando vários outros. Se você não estiver disposto a abandonar suas opiniões próprias, você não vai conseguir obedecer. E não conseguindo obedecer à igreja, você nunca vai ser santo. Por isso, há poucas pessoas totalmente entregues a Deus. Poucos se submetem totalmente à obediência. Existem algumas pessoas tão afetuosamente apegadas à sua própria opinião, que ao receber uma obediência, embora a coisa ordenada atenda a sua inclinação, pelo fato de ser ordenada, perdem todo o desejo de executá-la. Não encontram prazer em nada, a não ser em seguir os ditames da sua vontade individual. Tem gente que só quer seguir a sua vontade individual, tem gente que só quer seguir a sua própria opinião, tem gente que só quer seguir a sua própria vontade. Desse jeito, meu irmão, você não vai ser santo. Não queira seguir as suas opiniões. Abandone as suas opiniões. Não se apegue às suas opiniões. Porque se a igreja está pedindo algo de você, ela sabe o que ela está pedindo. Ela sabe. Você acha que a igreja ela quer destruir você? Ela não pensa em você? Ela está querendo massacrar você? Claro que não. Quão diferente é a conduta dos santos. A sua única felicidade decorre da execução do que a obediência lhe impõe. O santo ele quer fazer o que a igreja manda. O santo quer dar a vida por uma única norma da igreja. O santo quer dar a vida por um único ensinamento da igreja. Santa Teresa acrescenta: Deus não requer nada mais de uma alma que está determinada a amá-lo do que a obediência. A única coisa que Deus quer de você é a obediência. Obediência. E você deve obedecer a Deus ao ponto até de ter que desobedecer aos homens. Eu prefiro obedecer a Deus que aos homens, vai dizer São Paulo. O padre Rodrigues diz: um trabalho feito por obediência supera qualquer outro que possamos imaginar. Erguer uma palha do chão por obediência é de maior mérito do que uma oração prolongada ou uma disciplina de sangue por nossa própria vontade. Isso fez com que Santa Maria Madalena de Paz dissesse que preferia se engajar em algum exercício de obediência do que em oração. Na obediência estou certa da vontade de Deus, ao passo de que de forma alguma estou certa disso em qualquer outro exercício. Na obediência estou certo da vontade de Deus. De acordo com todos os mestres espirituais, é melhor deixar de lado qualquer exercício devoto pela obediência do que continuá-lo sem obediência. A Santíssima Virgem Maria revelou a Santa Brígida que aquele que renuncia a alguma mortificação pela obediência colhe um lucro duplo, pois já obteve o mérito da mortificação pela boa vontade de fazê-lo e ganha mérito da obediência pela renúncia. Porque para que a obediência seja perfeita, devemos obedecer com vontade e o julgamento. Obedecer com a vontade significa obedecer espontaneamente, não por coação, à maneira dos escravos. Obedecer com o julgamento significa conformar o nosso juízo com o do superior, sem discutir o que é ordenado. E aqui nós estamos falando algo importante. É preciso obedecer, e obedecer com vontade. Eu não posso obedecer porque estão me mandando fazer. Eu não posso obedecer porque eu sou obrigado. A igreja não te obriga a nada. A igreja te obriga a alguma coisa? Você é obrigado a fazer alguma coisa? Não. Você obedece por amor. Aqui está o segredo. Eu não obedeço porque a igreja me obriga. Eu não obedeço por coação. Eu não obedeço às vezes nem por medo, não é por medo do inferno. Eu obedeço por amor. A igreja pede para você vir na missa todo domingo. Eu vou obedecer, mas não porque a igreja está mandando.
e se eu não for, ela vai me punir. Não, eu venho para a missa porque eu amo a missa. Eu amo a missa. Então não é por coação, é por amor. Por que você no casamento, como eu dava o exemplo, não uso preservativos, anticoncepção? Não uso por amor a Deus, por amor à minha família. Então não é obedecer por medo, não é obedecer por coação, é obedecer por amor. Segundo, eu tenho que obedecer com o meu juízo também. Eu tenho que conformar o meu juízo. Talvez eu penso diferente, talvez eu não concordo muito com o que a igreja está falando, mas pouco a pouco eu vou entender o porquê que a igreja está me pedindo isso, e pouco a pouco eu vou renunciar às minhas opiniões, os meus juízos, e vou conformando o meu juízo ao juízo da igreja, ao juízo de Deus, ao juízo da palavra. Gente, tem gente hoje que não concorda nem com a palavra de Deus. Tem gente hoje que lê a Bíblia e fala: eu não concordo com a Bíblia. Meu Deus, você é quem? Você quer seguir quem? Você mesmo? A tua palavra? Teve um dia que eu encontrei uma mulher e ela dizia que ficou muito brava com a minha pregação. E aí a gente se encontrou num almoço, num evento. Ela chegou perto de mim. Eu fiquei muito brava com a sua pregação. Aí eu perguntei: mas o que eu falei que te deixou brava? Porque você falou que eu estava no adultério. Mas qual é a sua vida? Eu já tive um casamento, só que meu casamento não foi bom, meu primeiro casamento. E eu estou numa segunda relação. E agora eu estou bem, me dou super bem com essa pessoa que eu estou. Só que eu já tive um casamento na igreja e não consigo casar com ela por causa disso. E é isso. E eu falei: então, pronto, você está no adultério. Você já casou uma vez, você agora está num relacionamento com outra pessoa, você não anulou o seu primeiro casamento, você não resolveu essa questão, você está no adultério. Você queria que eu dissesse o que para você? Mas não é eu, foi Jesus que falou que você está no adultério, filha. É em Mateus 19, se você desposa do teu marido e se une a outro homem, você está em adultério. Mateus 19, eu não tenho nada a ver com isso, foi Jesus. Então eu fiquei brava com você, porque inclusive teve um outro padre que falou que eu não tinha nada a ver isso. Aí eu disse para ela: você prefere ficar com o padre que te falou que não tem nada a ver isso, ou você prefere ficar com a palavra de Deus que disse que você está no adultério? Quem você quer seguir? A voz de um padre que disse que não é pecado que você está, ou a voz da palavra de Deus que diz que sim, diz que você está no erro? Aquela mulher pensou, e deve estar até hoje pensando. Eu não vou passar a mãozinha na tua cabeça, filho, não vou. Eu não vou passar a mãozinha na sua cabeça, porque depois Deus vai pedir conta para mim. Não vai pedir para você, vai pedir conta para mim. Imagina eu falar que uma pessoa dessa está certa. Aí um dia, quando eu padre, chegar no céu lá para o julgamento, lembra aquele dia que você falou que aquela pessoa estava certa? Você, Frei Gilson, foi contra a minha palavra, porque eu disse que ela estava errada, e você é maior do que eu agora para falar que ela está certa? Quem é você? Meu Deus, eu não quero ouvir isso do meu Senhor, não. Eu não estou acima da palavra dele. Agora, eu não tenho culpa que ele fez essa palavra. Eu não tenho culpa. Que nem Dom Henrique Soares, o saudoso Dom Henrique Soares, falecido, o grande bispo, ele dizia: se eu tivesse alguma coisa para falar com Jesus, para mudar na Bíblia, se eu pudesse, se eu tivesse esse poder, era uma coisa que eu falaria para ele, era isso. E ele, como nordestino, ele dizia, né? Ô homem,
Mexa com isso não. Esse negócio aí de casar uma vez só vai dar rolo, vai dar problema. Mexe com isso não, deixa o povo casar à vontade. Dom Henrique falava: se eu pudesse dizer para Jesus alguma coisa para mudar na Bíblia, eu pediria isso. Porque eu sabia, a gente sabe que vai dar pano para manga esse negócio. A gente sabe que o povo não vai querer casar uma vez só, que vai dar rolo. Aí Dom Henrique fala: se eu pudesse, era isso que eu falaria para ele. Mas não sou eu que determino. A palavra de Deus já está escrita. Agora, ou você obedece ou você não obedece. Ou você obedece ou você não obedece. Ou você obedece ou você não obedece. E tem gente que não está obedecendo. Quando é que você vai obedecer a Bíblia? Quando é que você vai obedecer a palavra? Quando é que você vai obedecer a Deus no seu namoro? Quando é que você vai obedecer a Deus no seu noivado? Quando é que você vai obedecer a Deus no seu casamento? Nós temos que obedecer a Deus. Obediência requer a minha renúncia. Por isso que não é fácil obedecer. Quando a gente não obedece, a gente se assemelha aos demônios que não sabem obedecer. Santa Maria Madalena de Paz comenta: a obediência perfeita exige uma alma sem julgamento. Com o mesmo propósito, São Felipe Neri disse que para obedecer com perfeição não bastava executar a coisa ordenada, mas deveria ser feito sem discutir. Não só obedecer, mas obedecer por amor. Tendo como certo que o que nos é ordenado é para nós a coisa mais perfeita que podemos fazer, ainda que o contrário fosse melhor diante de Deus. Entre as máximas de São Francisco de Sales estão as duas seguintes mais consoladoras para as almas escrupulosas. Em primeiro lugar, nunca se perdeu uma alma verdadeiramente obediente. Nunca se perdeu uma alma que obedece a Deus. Nunca. Segundo lugar, devemos ficar satisfeitos ao ouvir do nosso diretor espiritual que vamos bem, sempre por procurar saber como. Resumindo, portanto, tudo o que foi dito neste capítulo, nossa salvação e perfeição consiste, em primeiro lugar, negar a nós mesmos. Segundo lugar, mortificação. Terceiro lugar, conformar a nossa vida com a vontade de Deus. Amém? Em que consiste a perfeição? Em que consiste a perfeição? Desprezar a si mesmo. Segundo, mortificação dos seus apetites. Terceiro, conformar a sua vida à vontade de Deus. Para conformar a sua vida à vontade de Deus, você entendeu que é preciso obediência. Obedecer não é fácil. Obedecer não é fácil. Eu, como religioso, graças a Deus, numa vida conventual, numa vida religiosa, desculpa dizer, mas a gente vive mais obediência que vocês. Porque em tese vocês não têm ninguém para obedecer. O padre não mora com vocês na casa de vocês. Vocês fazem o que vocês querem. O bispo também não está lá. Vocês fazem o que vocês querem. Um religioso não. Um religioso tem que obedecer a todo instante, porque ele mora sempre com o superior, ali em sua casa, e ali ele é treinado na obediência. Eu me lembro quando muito novo eu entro para o convento, 18 anos eu entro para o convento, não acostumado a obedecer, malemar, obedeci minha mãe aos trancos e barrancos, tive meus tempos de rebeldia. Foi o convento que foi me ensinando a obedecer. E, nossa, se eu for contar para vocês tantas histórias, tantos momentos que foi difícil obedecer. O superior me pedia para fazer algo e eu não queria fazer. E eu muitas vezes ficava resmungando dentro de mim mesmo, porque eu não queria fazer o que aquele superior tinha pedido. Mas eu fui aos poucos entendendo que era obedecendo aos meus superiores que eu ia me tornando mais humilde,
que eu ia me santificando. Ah, que processo doloroso é o processo da obediência. Quando às vezes ele pedia algo que parece que era irracional, mas você tinha que obedecer. Aqueles que muitas vezes não quiseram obedecer, quantos saíram do convento porque não quiseram obedecer? A obediência, meus irmãos, vai nos tornando santos. É isso que eu quero que você entenda. A obediência nos torna santos. Você não tem um superior dentro de casa, você não tem muito que obedecer, mas lembre-se, você tem a Deus para obedecer. Lembre-se, você tem a palavra de Deus para obedecer. Lembre-se, você tem a igreja para obedecer. Lembre-se, você tem os mandamentos de Deus para obedecer. Lembre-se, você tem o seu pároco para obedecer. Lembre-se, você tem o seu bispo para obedecer. Tem gente que não, repito, você não tem o seu padre lá na sua casa. Às vezes, quando o teu padre te pede uma coisa, você não é capaz de obedecer. Você nunca obedece, você nunca tem que obedecer. Ele nunca te pede nada. Às vezes, quando ele te pede uma coisa, você não obedece. Isso mostra que você não está pronto para a obediência. Ou às vezes ele te pede de um jeito, você faz de outro, porque você quer fazer do seu jeito e não do jeito que o padre te pediu. Nós temos dificuldade em obedecer, por causa que nós queremos fazer a nossa vontade. E a obediência, ela nos tira da nossa vontade própria. Obedeça, obedeça, porque o diabo não sabe obedecer. E quando você obedece, Deus é exaltado. Você conforma a sua vida à vontade de Deus. Amém? Diga comigo, dai-me, Senhor, a humildade para obedecer, para conformar a minha vida à vontade de Deus.